Pensa num cara que hoje acordou irritado com um amigo que é amigo dele há mais de 30 anos. Esse é o Jair Bolsonaro, Hoje um amigo do Bolsonaro chamado Valdir Ferraz foi capa na revista Veja. Por que capa? Porque ele falou, e tem áudios que eu vou mostrar aqui já já, ele falou que o esquema da rachadinha nos gabinetes do Jair, do Carlos e do Flávio Bolsonaro realmente existiu. Ele tentou jogar a culpa na ex-esposa do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, ou Ana Cristina Bolsonaro, que é mãe do Jair Renan Bolsonaro. Ela mora numa mansão em Brasília com ele. Só que não deu, o tiro saiu pela culatra. Ficou claríssimo que o esquema de rachadinha ocorreu e que quem ganhava toda a grana era o Jair Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, irritadíssimo, ligou pro amigo e mandou o amigo calar a boca. O pior, o que fez o amigo do Bolsonaro? Ele confirmou pra Veja e pro Estadão que realmente o presidente Bolsonaro ligou pra ele, mandou ele calar a boca, falou que não vai mais dar entrevista. Olha, com um amigo assim, quem precisa de inimigo? O que disse o amigo do Bolsonaro? Ele confirmou absolutamente tudo e ele falou como foi o esquema das rachadinhas nos gabinetes da família Bolsonaro. Eu vou explicar aqui tudo o que disse ele, mostrar o áudio dele, mostrar áudio que prova que ele estava mentindo na parte em que ele diz que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, não sabia de nada. Ele fala exatamente isso. Eu vou mostrar tudo isso. Mas antes, um segundinho. Se nessa briga de fascista do Bolsonaro com um amigo, você torce pra briga e você quer ver a casa cair, porque, olha, eu sei, você sabe que são ladrões de dinheiro público. Além de assassinos, de fascistas, de gente da pior espécie, também são ladrões de dinheiro público. Se você também sabe que são ladrões de dinheiro público, inscreva-se aqui no canal. Agora eu vou mostrar o áudio do amigo do Bolsonaro falando sobre como funcionava o esquema da rachadinha. Olha só, um áudio curto aqui de 19 segundos. É o seguinte, eu chegava pra você, pô, quer ganhar um dinheiro? Te dou aí R$1.000 por mês, quer? Faz teu documento aí. Pegava a carteira do cara, estava entrando na cama e recebia 8 mil, 10 mil e dava R$1.000 pro cara. Ela fazia isso. Com todos. Você parece que ela teve 112. Sabe? Desde quando ela entrou lá. Tá aqui. Ela chegava, segundo ele, a ex-esposa do Jair Bolsonaro chegava para familiares dela, para amigos dela, para pessoas conhecidas e falava: ó, você quer ganhar um dinheiro? Quer ganhar R$1.000 por mês? Dá os seus documentos. Aí ela ia, abria uma conta bancária no nome dessa pessoa, com os documentos dessa pessoa, e aí a pessoa passava a receber 6, 7, 8, 10 mil reais por mês. Vamos lembrar, dinheiro público. E aí, parte desse dinheiro, R$1.000, ia para essa pessoa, simplesmente por ter fornecido o documento. O resto, ela embolsava. Isso é o que diz o amigo do Bolsonaro, um amigo chamado Valdir Ferraz. O apelido dele é Jacaré. Ele é amigo do Bolsonaro há mais de 30 anos. Ele, para você ter ideia, ele é amigo do Bolsonaro há tanto tempo que a primeira vez que o Bolsonaro foi eleito vereador, ele esteve na posse do Bolsonaro como vereador no Rio de Janeiro. Só para você ter ideia do tanto tempo. Ó, e depois de ser vereador, o Bolsonaro foi deputado federal por 28 anos. E aí depois virou presidente. Só para você ver, mais de 30 anos de amizade. O que diz o Valdir Ferraz na entrevista dele à Veja? Ele diz o seguinte, que logo que o Bolsonaro conheceu a Ana Cristina, que é a mãe do Jair Renan, eles se conheceram, ela era esposa de um outro militar, e o Bolsonaro fazia várias reuniões com militares e ela ia lá. Aí ela se separou do militar e começou a namorar o Bolsonaro. Logo depois o Bolsonaro deixou que ela fosse chefe do seu gabinete. Aí ela começou o esquema de rachadinha imediatamente, segundo amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele fazia a parte política, ela organizava o gabinete. Segundo ele, o Bolsonaro não sabia de nada. Ele assinava todos os documentos de nomeações de pessoas que nunca iam trabalhar. Ele assinava documento com salários de 5, 6, 10 mil reais, ó. Na época, nos 90, 5, 6, 10 mil reais era muita grana. E essas pessoas nunca apareciam no gabinete para trabalhar, mas o Bolsonaro era um cara super ingênuo, ele não sabia de nada. Aí depois, olha só, o gabinete dele devia estar indo tão bem que o Bolsonaro colocou a Ana Cristina para ser chefe do gabinete do Carlos e do Flávio Bolsonaro. Olha só, ela nem era mais esposa dele, já era ex-esposa. E o Bolsonaro deixou que ela continuasse sendo chefe de gabinete e administrando tudo no gabinete informalmente do Jair Bolsonaro, e aí formalmente no gabinete do Carlos e informalmente no gabinete do Flávio. E aí, segundo esse amigo do Bolsonaro, olha só que cara ingênuo esse presidente Jair Bolsonaro, ela fazia tudo pelas costas dele e ela pegava todo esse dinheiro para ela e ele não sabia de absolutamente nada. Vamos lembrar que o Ministério Público do Rio de Janeiro comprovou o seguinte: o caso do Flávio Bolsonaro teve a rachadinha. No gabinete do Carlos Bolsonaro, além de rachadinha, teve a inteirinha. Por que inteirinha? Porque ela ficava com todo o salário. Ela não repartia. Você pode falar, Thiago,
Como é que ela fazia para ficar com todo o salário e a pessoa não denunciava? Sabe como? A pessoa não sabia. Ela pegou documentos de parentes dela e lotava no gabinete do Carlos Bolsonaro, ou seja, contratava ali no gabinete do Carlos, vamos lembrar, pagos com dinheiro público. E aí, essas pessoas nem sequer sabiam que estavam no esquema. Teve uma reportagem da revista Época que foi falar com esses parentes dela, e eles falaram, eu nunca trabalhei para o Carlos, nem sei quem é Carlos Bolsonaro, eu nunca vi pessoalmente as pessoas que trabalharam mais de 10 anos no gabinete do Carlos. Por quê? Porque as pessoas não sabiam, eles pegavam todo o dinheiro. Só que tem um problema na história do amigo do Bolsonaro. Quando ele fala que o Bolsonaro, o Flávio e o Carlos, vamos lembrar, Flávio e Carlos, duas pessoas que são graduadas, duas pessoas que são muito bem instruídas, foram filhos de um deputado, ou seja, assim, são pessoas que foram ricas, estudaram nas melhores escolas, eles não sabiam. Dois caras muito ingênuos, assim como o papai Jair também muito ingênuo. E ela ficava com todo o dinheiro, só que tem um problema. O Flávio Bolsonaro cada vez mais rico e o Ministério Público provou que o dinheiro das rachadinhas ia abastecer até milícias. Porém, o maior problema é o seguinte, a irmã da Ana Cristina tem um áudio em que ela fala sobre o assunto. E aí o áudio prova por A mais B que o Bolsonaro sabia. Eu vou mostrar aqui o áudio da irmã da Ana Cristina Vale, sobre as rachadinhas. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3... Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Aqui o áudio, que prova o quê? Que tinha um parente da Ana Cristina, que era o André, e o André ganhava, depois foi provado, ele ganhava entre 6 a 8 mil, o salário dele foi aumentando. E o André tinha que devolver todo o dinheiro e ficar com apenas R$1.000. Porém, o André, ele fazia o quê? Ele devolvia só 2 ou 3 mil e ficava com o resto pra ele sem ir trabalhar. O Jair Bolsonaro ficou bravo e demitiu o André, porque ia fazer o quê? Chamar a polícia pra ele, falar, olha, senhores policiais, eu tô fazendo um esquema criminoso aqui de roubo de dinheiro público e o rapaz não tá me dando a minha parte corretamente. Não, ele fez o que podia fazer, que é demitir o André e colocar outra pessoa no lugar. Então vários áudios saíram em 2021, vários áudios que provam que o Jair Bolsonaro não apenas sabia, como ele comandava o esquema. Só que tem um outro problema. A Ana Cristina Vale, em 2008, ela deixou de ser a chefe do gabinete do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, e deixou de ter contato com a família Bolsonaro. Ela foi morar na Noruega, ela fugiu para a Noruega, junto com o Renan Bolsonaro, que era pequenininho na época, porque, segundo ela recebia ameaças de morte do Jair Bolsonaro. E aí, o Queiroz entrou no esquema e começou a administrar a rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí, a investigação do Ministério Público mostrou que o Queiroz, melhor amigo do Bolsonaro, ele administrava o esquema de rachadinha e que eles lavavam dinheiro com imóveis, que o Flávio Bolsonaro comprava e vendia imóveis. Ele mostrou tudo aquele esquema que eu já falei aqui trocentas vezes. E esse dinheiro também abastecia a milícia chamada Escritório do Crime, que era a milícia do Adriano da Nóbrega. Não contentes em abastecer a milícia, o Flávio Bolsonaro ainda deu emprego para a mãe e para então esposa do Adriano da Nóbrega, que estava preso. Vamos lembrar, ele estava preso. E as duas nunca foram trabalhar. Elas também faziam parte do esquema de rachadinha como funcionárias fantasmas. Mais do que isso, uma operação da Polícia Federal, que não tinha nada a ver com o escândalo das rachadinhas, era uma operação contra milícias do Rio de Janeiro, apreendeu o celular da ex-esposa do Adriano da Nóbrega. E nesse celular, ela falava com Queiroz exatamente sobre as rachadinhas. E nas mensagens tá claríssimo que o Flávio Bolsonaro não apenas sabia do esquema, como ele era o maior beneficiário do esquema. Então deu um problemão. Porque o amigo do Bolsonaro... veja bem, ninguém estava falando de rachadinha nos últimos meses, a não ser quando tinha alguma coisa da justiça, saiu alguma decisão judicial. Aí vem o amigo do Bolsonaro, traz o esquema à tona de novo, um esquema que todo mundo sabe que o Bolsonaro sabia, que ele estava roubando dinheiro público, foram muitos milhões, aí a gente está falando gabinete de Jair, de Carlos e de Flávio Bolsonaro, a gente está falando aí de mais de 30 milhões de reais roubados durante 15 anos mais ou menos, e não foi investigado o montante dos anos 90. Então, se são aí mais de 30 milhões, põe aí 40, 50, porque desde os anos 90 o Bolsonaro faz isso no gabinete dele. Aí ele traz isso, ele tenta livrar a cara do Bolsonaro, porém, há provas de que o Bolsonaro sabia e foi o maior beneficiário do esquema. O Bolsonaro ficou uma fera. O Bolsonaro acordou hoje e todo dia
o Bolsonaro já falou e vários assessores do Bolsonaro falam, o Bolsonaro acorda e um assessor dele, que é aquele tenente Mozart, um que me xingou de tudo que é nome lá no Twitter, aí comecei a receber ameaça por causa dele, esse aí, ele manda no celular do Bolsonaro várias notícias. Esse amigo do Bolsonaro também falou que ele manda pro Bolsonaro toda manhã várias notícias no celular pessoal dele. Mas quem tem a função mesmo, pago para isso, é esse assessor. E ele manda, e com certeza mandou essa notícia. O Bolsonaro direto ligou pro amigo dele, para esse amigo chamado, o apelido dele é Jacaré, mas ele gosta de ser chamado de 00. Porque tem os filhos do Bolsonaro, 01, 02, 03, eu nem gosto de chamar os filhos do Bolsonaro assim, mas tem os filhos e ele gosta de falar que ele é o 00, porque ele é amigo do Bolsonaro desde antes dessas crianças, desses outros bandidos filhos do Bolsonaro nascerem. Aí, o Bolsonaro ligou pro seu amigo 00 e falou: cala a boca, não dê mais entrevista, você só tá prejudicando, ninguém tava falando de rachadinha, cara, você é meu amigo, você quer me defender, e aí você vai lá e traz o escândalo à tona de novo, todo mundo fica o dia inteiro só falando disso, pô, que amigo da onça que é você. O Vila Mariana denunciando o Bolsonaro, olha só, quem for de São Paulo fala que avenida é essa. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão. Vamos continuar indo pra cima deles, que o povo não pode esquecer, além de assassinos, de fascistas, são ladrões de dinheiro público. É só ver as mansões, todos comprando mansão, todos cada vez mais ricos, a mamata nunca foi tão grande, viu? Falou.